Doutora Marlene Nobre é médica ginecologista aposentada, especialista em prevenção do câncer uterino, editora responsável pelo jornal Folha Espírita, diretora da creche Lar do Alvorecer em Diadema, participante do programa semanal Diálogos Médicos na rádio Boa Nova e do programa Portal de Luz. Autora dos livros A Obsessão e Suas Máscaras, Nossa Vida no Além, O Clamor da Vida, A Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, O Dom da Mediunidade, e organizadora do livro Lições de Sabedoria, entrevistas do médium Chico Xavier. É presidente da AMI Brasil e Internacional e uma das fundadoras da AMI São Paulo. Bom dia a todos. É com imensa alegria que nós vemos a Associação Médico Espírita realizar mais um evento. A de São Paulo, fundadora, embrião de todas as AMES. Com muita alegria também que cumprimentamos a todos, porque é a nossa oportunidade de rever amigos, de abraçar os que comungam do mesmo ideal. Muito obrigada pela presença. Inicialmente, nós vamos dar um passeio rápido pela vida de Chico Xavier, lembrando uma vista aérea de Pedro Leopoldo, de 1958. Pedro Leopoldo nos anos 30, ainda na década de 30, 1939. Lembrando que aquele Pedro Leopoldo inicial que nós mostramos foi exatamente como Chico deixou, porque ele mudou-se para Uberaba no fim de 1958, dando início à sua tarefa na outra cidade mineira em 1959. Então, nós vemos aqui a casa onde Chico Xavier nasceu, e este é um quadro mostrando a Rua São Sebastião. No final dela, nós temos a igreja principal de Pedro Leopoldo. Trouxemos isto para mostrar que onde ele nasceu, exatamente a rua perpendicular à igreja. Aqui nós temos o grupo escolar São José, onde ele estudou nas primeiras décadas do século XX, e a fábrica de tecidos, onde ele iniciou suas tarefas para o ganha-pão aos 8 anos e meio. Aqui nós temos a cama, que foi sempre o local onde ele dormiu, bastante simples, e ao lado nós temos uma das casas que ele assistia nos arredores de Pedro Leopoldo. Aqui nós temos Joaninha Gomes, uma grande amiga dele, sentada à direita, ali, quando ele estava no açude. Ambos iam aos domingos fazer suas orações no açude, que era uma pequena represa ao lado da cidade de Pedro Leopoldo. Aqui o açude de Pedro Leopoldo, e aqui a aparição pela primeira vez nesse quadro, nesse local de Emmanuel, seu guia espiritual, e que lhe lembrou o compromisso que deveria ser sempre disciplina, disciplina e disciplina, aconselhando-o a seguir Kardec, caso ele falhasse nos ensinamentos junto dele. Na década de 30, ele já havia se iniciado no Espiritismo, porque sua irmã caiu muito doente em 1927, e somente o casal Perácio, um casal de espíritos, conseguiu levar a menina ao conhecimento daquilo que se passava com ela, e com isso Chico tornou-se espírita. O Centro Espírita Luiz Gonzaga foi fundado em 21 de junho de 1927, e durante toda a década de 30, Chico pagou um alto preço
pelo primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que surgiu em 1932. O pai muito enfermo, remédios caríssimos, mas respondendo à pergunta do seu pai, de que deveria cobrar pelos direitos autorais dos livros, e ele respondeu: os livros não são meu pai. Mas o pai respondeu: não existe mais pobre do que nós, e você diz que vai dar aos pobres, por que não para nós? E Chico insistiu que os livros tinham uma finalidade construtiva e que era dada por seus donos, os verdadeiros autores das mensagens. Nessa mesma década, desencarna o seu braço direito, seu irmão José. Aqui nós temos a família de João Cândido, na década de 30, quando Chico ainda era jovem, e que teve de tomar sob sua responsabilidade 14 sobrinhos para criar. A partir daí, o seu sonho de literatura, pois ele amava os poemas, ele fazia coleção de jornal dos poemas que ele poderia receber. Não havia biblioteca em Pedro Leopoldo, mas ele se esmerava em procurar todos aqueles que pudessem dar a ele versos, e ele tinha o hábito de fazer os livros com essas produções. E aquele menino que tinha tanta ânsia de estudar, de se escolarizar mais amplamente, porque ele havia feito só o curso primário, viu todas as suas esperanças frustradas, porque ficou-lhe uma imensa família para ajudar a criar, e foi o que ele fez durante a vida toda, sem possibilidade de esmerar-se na educação. E foi a 8 de julho de 1927 que se iniciou na psicografia. Nós, cotejando um pouco a sua obra, temos certeza de que o termo médium enciclopédico lhe cabe muito bem. Tudo aquilo que ele almejava em literatura, finalmente os espíritos conseguiram realizar através dele. E, igualmente, ele tem uma produção invejável no campo da história de Roma, a história antiga, igualmente na literatura brasileira com Humberto de Campos e assim por diante. Mas aquele menino pobre de Pedro Leopoldo tomou contato com o espiritismo. Ele não saberia aprofundar, mas Allan Kardec havia trazido a medicina além do corpo, mostrando que doença e saúde estão diretamente implicadas. Há 3 maneiras de se ficar doente e os 3 modos a serem curados diferentemente. Primeiramente, a alteração dos tecidos orgânicos, com a necessidade de reparação e substituição da molécula malsã por uma saudia. O segundo fator desagregador são os maus fluidos. É preciso, nesse caso, não a reparação, mas o afastamento do fluido deletério com a expulsão do mesmo. E o terceiro, que diz respeito ao fator de doença, ele é misto com as 2 causas, exigindo expulsão e reparação com a ação do fluido magnético. Essas magníficas posturas do codificador Allan Kardec podem ser encontradas na Revista Espírita de março de 1858, em A Gênese, no capítulo 14. Igualmente, o mestre Kardec nos diz que há 3 ramos na arte de curar. Trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais sãos, substituindo materiais deteriorados. Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos comuns in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de visão homeopática.
enfim, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. Mergulhamos com o médium enciclopédico no século XX, no conhecimento mais amplo do que Kardec considerou como sendo saúde e doença. Com Chico Xavier, aprendemos que devemos ter uma visão integral do ser humano, analisando, sobretudo, o poder do espírito, que é essencial. Daí a postura de Emmanuel, dizendo-nos que saúde é a perfeita harmonia da alma. E nesta frase nós recordamos tudo aquilo que Kardec também disse a respeito do espírito. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Podemos encontrar no livro Libertação com André Luiz. Daí concluímos, e não poderia ser diferente, com o próprio André Luiz, quando diz que forças equilibrantes ou não, para trilhões de células, são geradas nas produções mentais. Com este médium enciclopédico admirável, aprendemos mais profundamente as etiopatogenias, fazendo-as ou confrontando-as com os corpos sutis. Aprendemos em ação e reação a considerar o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos. Aprendemos também, com o livro Entre a Terra e o Céu, a considerar os vícios da alma, o orgulho, a vaidade, a tirania, o egoísmo, a preguiça e etc., como os grandes fatores de doenças e que muitas vezes têm suas origens em vidas muito remotas. Aprendemos também, com essa obra admirável, as causas profundas das doenças que se encontram no corpo espiritual. Aprendemos igualmente que a mente é incubadora de bactérias a partir das suas produções enfermiças. E igualmente consideramos o corpo como um carvão milagroso, onde o perispírito, aos poucos, vai deixando as causas profundas das doenças, fazendo com que a purificação se dê. Igualmente, nesta obra admirável, aprendemos com Emmanuel, Pensamento e Vida, 1958, que o pensamento sombrio adoece o corpo e agrava os males do corpo enfermiço. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança geram desequilíbrios. Que o cultivo de melindres e desgostos, irritação e mágoa são fundamentais na origem de doenças, muitas vezes complexas. Que os sintomas mentais depressivos desencadeiam mitoses celulares em desagregação, gerando muitas vezes o câncer, e que tem suas causas profundas no complexo de culpa. Igualmente, aprendemos nessa obra admirável que, através do funcionamento da nossa mente, nós podemos anular os recursos de defesa, os recursos do nosso sistema imunológico, abrindo campo para as doenças mais complexas e diversas. O nosso médium enciclopédico nos diz que a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Ele está chamando aqui a questão 614 do Livro dos Espíritos, que nos fala que toda vez que nos afastamos da lei divina, nós
caímos em desarmonia. Igualmente, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando os instrutores nos dizem que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. O complexo de culpa, portanto, mora na nossa consciência e ele é imediato, ele é intrínseco, ele é inerente à quebra do nosso dever perante as leis universais do amor. Segundo Chico Xavier ainda, isto nem sempre, diz ele, mas a depressão pode ter como causa a consciência que tem o espírito de débitos passados sob a forma de culpa. Esta obra magnífica, que não podemos, evidentemente, destrinchar ao todo, por absoluta falta de tempo, trazemos o sucesso no caminho da cura, exatamente como nos propõem os espíritos superiores, os instrutores, não só na obra de Allan Kardec, mas igualmente na obra de Chico Xavier. Os espíritos são unânimes em nos afirmar que a oração, a meditação e a fé são instrumentos básicos da nossa saúde espiritual, que é necessário o treino para o perdão, a tolerância, o desapego da vida terrena. Igualmente, eles nos conclamam ao combate. Sim, combate à raiva, à inveja, à mágoa, ao ressentimento. Há uma frase exemplar de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele nos entrega a chave de todo o progresso e de toda a saúde. Ele diz que o cultivo da humildade é que nos faz sair da animalidade inferior, donde se conclui que a humanidade atual patina no cérebro inferior, no cérebro primitivo, e somente conseguirá sair dessas elucubrações mais inferiores da vida comum, quando cultivar de fato a humildade. E a humildade é a base do amor e do entendimento entre todas as criaturas humanas. Mostra-nos também a ação efetiva no campo da caridade como sendo o ponto básico de equilíbrio, porque nos dá toda a força para vencermos o complexo de culpa, muitas vezes milenar, que trazemos de nosso passado insultuoso, quando muitas vezes erramos perante a lei fundamental do amor. Apresenta-nos essa obra magnífica, a terapia complementar espírita, que é um encorajamento à saúde, ao autoconhecimento, portanto, em uma só palavra, a educação moral, que nos introduz a fluidoterapia como sendo elemento básico para tratamento complementar das afecções diversas, como nos introduziu Kardec, passes, água fluidificada, as técnicas desobsessivas, e o uso que se faz no mundo espiritual do sono hipnótico, mas que infelizmente ainda na Terra não tem tido a sua aplicação justa. Além, é claro, do serviço ao próximo como lei áurea fundamental para a felicidade do ser humano. Será que nós podemos explicar os avanços científicos da medicina através de um paradigma como esse que foi trazido por Chico Xavier? Iniciemos falando dos trabalhos científicos do Dr. Harold Koeniger, que nos diz que entre os religiosos existe menos depressão, menos infarto agudo do miocárdio, menos abuso de álcool e drogas,
menos acidente vascular cerebral e menos suicídios. E isso, em contrapartida, pode ser visto também como sendo um grande lastro dos religiosos, que é o aumento mais forte da sua imunidade. No caso da depressão, foram 147 estudos revisados sistematicamente, em que 98.975 pessoas foram pesquisadas, e este estudo demonstrou que a religiosidade foi associada a menores níveis de sintomas depressivos. Pacientes depressivos, portanto, com maior religiosidade intrínseca, tiveram menor tempo de remissão de suas moléstias. Pesquisa realizada pela AME São Paulo, através de Giancarlo Lucchetti, de Mário Pérez e outros colegas nossos, demonstraram que o estudo brasileiro que foi realizado em comum acordo ou em parceria com a Duke University demonstrou também que os religiosos têm 62% mais qualidade de vida. Ora, diante desses dados e daquilo que aprendemos no paradigma trazido, construído pela equipe do bem e da verdade à época de Allan Kardec e que se continuou no século XX com a obra Chico Xavier Emmanuel, é possível, então, estudar o mau e o bom estresse. Por quê? Porque o estresse entra em 32,5% de fatores provocativos do infarto agudo do miocárdio. Ora, nós sabemos que os religiosos que realmente estão comprometidos com a modificação interior são capazes de partir mais facilmente para o bom estresse. Mas como verificar isso na prática? O fato é que o estresse exige um capital de energia biológica muito grande e é diferente se nós temos um mau ou um bom estresse. A intensidade da demanda, a duração e a repetição do estresse vão ser fundamentais para determinar as doenças e, sobretudo, trazer-nos elementos que possam determinar o mau ou o bom estresse. Qual é a diferença fundamental entre um e outro? É a eficiência ou não da fase de adaptação. Se nós conseguirmos ultrapassar as dificuldades, nós não cairemos nas doenças de adaptação. Mas para isso, é preciso lembrar que sentir raiva é como estar diante de um predador. A emoção é violenta, desencadeia-se o mau estresse em virtude do baixo padrão vibratório e a patinação da mente no cérebro instintivo. É possível que a raiva realmente nos leve a doenças mais ainda amplas do que nós já detectamos. Tem razão a Dib Jatene quando disse certa vez que teve tanta repercussão, a raiva mata. Ela é fonte de doenças de adaptação, hipertensão, úlcera, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, enxaqueca, etc. Então, nós estamos sentindo, neste caso, que os religiosos verdadeiramente compromissados com a espiritualidade vão fazer de tudo para ter uma boa adaptação frente ao estresse. E essa boa adaptação vai nos trazer, então, melhores condições de reagir frente aos ambientes externos ou internos que irrompem em nossa vida. Com a admirável
obra mediúnica Chico Xavier Emmanuel e, evidentemente, André Luiz, aprendemos que há uma ligação fundamental entre estresse e casa mental. Aprendemos que cada pessoa tem um tipo de onda, tem um baixo padrão vibratório quando se deixa enrodilhar apenas no cérebro inicial, ou no cérebro reptiliano, ou no cérebro primitivo. Aí seremos escravos dos instintos e das paixões e, consequentemente, das reações negativas frente aos fatores da vida. Temos também no córtex motor uma zona intermediária que nos dá a possibilidade de viver aqui e agora, de lutar no presente, a fim de desfazer o passado e construir um futuro muito melhor. Mas aqueles que estão simplesmente ligados em beber, dormir, andar, fazendo simplesmente exercícios comuns, sem nenhuma consulta ao futuro nem ao passado, nós estaremos mecanizando a existência e, consequentemente, o nosso aproveitamento é muito pequeno. Há a possibilidade, no entanto, de estagiarmos também no neocórtex, nos lóbulos frontais, porque é a parte mais nobre, é o ideal, é a meta superior. A partir daí, o frontal pode nos oferecer os elementos fundamentais para nos adaptarmos à vida, tanto aos fatores externos quanto aos fatores internos que repontam do nosso passado e que dizem respeito ao complexo de culpa milenar, muitas vezes, que trazemos e que surgem em nós como elementos bastante negativos no nosso psiquismo. A atitude mental nossa, portanto, vai determinar o mau ou o bom estresse. No bom estresse são os pensamentos positivos, o alto padrão vibratório das ondas que conseguimos emitir, o equilíbrio entre o que o passado tem a nos dizer, o que o presente nos oferece como condição de vida e de evolução, e o futuro, que é toda a parte mais nobre e construtiva do nosso ser, que se projeta, evidentemente, para uma evolução maior. Para isso, nós aprendemos com estes espíritos de escola, verdadeiros paladinos da ciência futura. Aprendemos com eles que é importante para a medicina estudar a formação dos ateromas, praticar os transplantes de normal, de coração ou de outros órgãos, também das células tronco-adultas, das novas artérias que poderemos formar a partir do desenvolvimento de técnicas novas. No entanto, há uma admirável colocação de André Luiz quando nos diz em Evolução em Dois Mundos. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Aqui, claramente, o benfeitor espiritual nos fala que a medicina está passando por uma etapa que é ainda e tão somente relativa ao corpo orgânico, à condição de melhoria dessas condições. No entanto, chegará um momento em que a medicina vai avançar, em que os médicos não apenas terão segurança em descobrir o que os ateromas fazem, indicar aos seus pacientes as atitudes corretas, fazer os transplantes, realizar novas artérias, fazer transplantes de célula-tronco, tudo isso ele poderá, evidentemente, e já está fazendo.
No entanto, a medicina mais profunda, a medicina da alma, a medicina que busca o ser humano na sua integralidade, não apenas vai indicar a circulação melhor do sangue, os elementos fundamentais para a saúde, mas vai indicar, sobretudo, a educação moral, aquela que transforma o homem por dentro, aquela que abre novos caminhos para o ser humano, de modo a que ele seja bom, que ele possa realmente evoluir do ponto de vista espiritual, saindo da animalidade primitiva, saindo do cérebro reptiliano, mas indo em busca de novas ilações através da parte mais nobre do nosso ser, que é o lobo frontal. Igualmente, o benfeitor nos diz que nós podemos produzir ossos artificiais, e já estamos fazendo isso, já estamos entrando na nanotecnologia dentro da medicina, utilizando-a para a melhoria das condições de vida da humanidade. No entanto, ele diz, no mesmo prefácio de Evolução em Dois Mundos, ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Quanta verdade na orientação dos benfeitores espirituais. De que nos adiantará uma medicina de remendo se o ser humano não se conscientizar de que o complexo de culpa nasce das ações nefastas, menos construtivas, das ações que lesam os outros seres humanos e que fatalmente se voltarão contra ele mesmo. Nós atuamos com êxito e estamos caminhando para isso. Já existe até a pílula da juventude na França. Não sabemos ao certo quais são os índices das pesquisas para nos indicar se tem algum valor ou não. No entanto, é preciso ir às causas profundas daquilo que chamamos envelhecimento, se ele é negativo, se ele é positivo. Diz-nos André Luiz, no mundo maior, a endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, mas não sanará lesões do pensamento. Igualmente, no mesmo livro, a personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. E, igualmente, no mesmo livro, Demência Senil, a fixação da mente nos impulsos inferiores, na mente reptiliana, no cérebro primitivo, é que levam à demência senil. Esta orientação, que é, antes de tudo, de educação moral, educação do espírito para a eternidade, e não simplesmente com a visão de uma única existência. Com Allan Kardec aprendemos essa pérola que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Em toda a obra Chico Xavier Emmanuel é possível saber o valor do fluido magnético e principalmente da fé que o movimenta em favor da saúde humana. É realmente uma pena, uma lástima que a medicina ainda não utilize aquilo que conhecemos desde Leon Denis como sendo a medicina dos crentes e dos humildes, a medicina dos pais, a medicina da transmissão do fluido magnético de um ser para outro, ajudando as criaturas humanas a levantarem-se diante das doenças por transmissão
ou por transfusão de uma energia que é barata, é gratuita e que pode passar perfeitamente de um ser para o outro como uma doação bem-vinda na reestruturação da saúde. Finalmente, com Chico Xavier, nós temos uma síntese admirável que está na palavra de Calderaro. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito eleado nas sombras. É a medicina da alma o nosso objetivo. Aquela medicina que vai além das grades da matéria, além de tudo aquilo que vimos e que se constitui na medicina temporária, na medicina que é capaz de consertar e ampliar esses consertos aqui e ali, mas não chega às causas profundas. Que Deus nos dê muita força e, sobretudo, muita humildade para atravessarmos esses períodos obscuros e difíceis que estamos vivendo. E que a medicina possa se projetar maravilhosa, a medicina da alma, a medicina do futuro. E, com tudo isso, nós dizemos muito obrigada.